Prezados senhores, prezadas senhoras, iniciamos agora o segundo vídeo comentando o texto de Fernando Novaes, Estrutura e Dinâmica do Antigo Sistema Colonial, dentro do âmbito do nosso curso de História Econômica do Brasil. Vamos tratar então da seção do exclusivo metropolitano. O que é o exclusivo metropolitano? O exclusivo metropolitano é a restrição do comércio entre as colônias e o resto do mundo, né, através dos barcos e dos comerciantes, né, da metrópole. Quer dizer, através desse sistema ficava proibido você de uma colônia comerciar diretamente com outra colônia, de outro país ou do mesmo país, ou com outro país que não é metrópole. Bem, como diz Fernando Novaes, né, é no regime de comércio entre metrópoles e colônias que se situa o elemento essencial dos mecanismos de funcionamento do antigo sistema colonial do mercantilismo. O comércio foi de fato o nervo da colonização do antigo regime. Não só da colonização, né? O comércio, na verdade, representava o cerne, né, do mercantilismo, o cerne das políticas, né, de enriquecimento nacional, que significariam, né, que passavam necessariamente pela expansão do comércio. Pela expansão do comércio controlado pela burguesia, né, comercial, evidentemente, do país metropolitano. O regime do exclusivo metropolitano constituía-se no mecanismo por excelência do sistema, através do qual se processava o ajustamento e expansão colonizadora aos processos da economia e da sociedade europeia em transição para o capitalismo integral. Ora, nessa frase já está uma conotação, essa frase tem uma conotação, né, muito clara da abordagem teleológica do Fernando Novaes. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, né, que a sociedade europeia, a economia, estão num processo de transição para o capitalismo e o exclusivo metropolitano é o mecanismo por excelência do sistema de ajustamento e expansão colonizadora a esse processo de transição. Isso, na verdade, é uma afirmativa um tanto quanto questionável. Por quê? Porque, como nós já salientamos, né, anteriormente, em vídeo anterior, né, a expansão comercial, né, nesse período, né, mercantilista, ela na verdade vai, né, a expansão do comércio é um fator necessário, mas não é um fator suficiente à promoção do desenvolvimento capitalista. Ele acelera, mas ele também retarda a transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Por quê? Porque as relações escravistas, né, que vão ser implantadas em várias colônias, né, o trabalho forçado, não necessariamente escravo, que vai ser, por exemplo, implantado nas colônias espanholas, né, vão representar um entrave ao desenvolvimento capitalista, né? A mesma coisa vai acontecer com a denominada segunda servidão. Quer dizer, a expansão comercial que vai ocorrer nesse período, que vai até o século XIX, meados do século XIX, né, quando começa 1750, 1760, quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Essa expansão comercial nesse período, né, vai levar, né, com que nos países bálticos, na Polônia, na Rússia, né, se fortaleçam as relações de serviço. Como você vai recriar a escravidão, né, para produzir açúcar e outros produtos para o mercado internacional.
E essas relações, né, a servidão e a escravidão, são relações que obstruem a expansão do capitalismo. Então, essa visão teleológica do Fernando Novaes, né, ela precisa se colocar várias ressalvas a ela, né? Bom, o comércio exclusivo da metrópole gerava superlucros. Aliás, qual que é a essência do comércio nessa época? É a geração de superlucros, lucros de monopólio, correto? Bom, experiências da ilha do Atlântico. A colonização inicialmente contou com os genoveses, que foram para essas ilhas, né? Que nós estamos falando de quê? Quais são as ilhas do Atlântico? As ilhas do Atlântico são a Ilha da Madeira, né? E os Açores, tá certo? Então, com a queda do preço do açúcar em fins do século XV, as reclamações fizeram com que se proibisse a entrada de embarcações estrangeiras, né? E aí a coroa portuguesa aproveita essas reclamações e, tá certo, coloca as restrições, né? Percebe-se, pois, é a conclusão do Fernando Novaes, né, a política seguida astutamente pela coroa portuguesa, liberdade de comércio na fase inicial para estimular a vinda de recursos e capitais. Quer dizer, os genoveses, né, foram para as ilhas, né? Depois, né, você enquadra no sistema exclusivista, no exclusivo metropolitano, quando a economia periférica entrava em funcionamento, ou seja, quando a produção está bem estabelecida e está crescendo, aí você enquadra o sistema. Na implantação da economia açucareira no Brasil, repetiu-se de certo modo o mesmo processo. Ok, o que houve? Na implantação do cultivo da terra e preparo do açúcar, recorreu aos seus recursos particulares. Não foi um empreendimento da coroa, né? A coroa o que fez? Deu concessões às chamadas capitanias, né? Só que poucos donatários dessas lograram êxito, correto? Bem, Celso Furtado afirma que se recorreu ao capital externo, Flamengo. Na verdade, a região dos Flamengos, né, englobava, né, o que hoje se chama a Bélgica, tá certo? E a Holanda, ok? A Holanda, né, quer dizer, essas regiões, que eram uma região mesmo, elas vão se diferenciar de forma crescente e vão se separar politicamente, né? A Holanda, os Países Baixos, as Províncias Unidas, né, vão se independizar da Espanha, eram províncias da Espanha, e isso vai isso vai ser resultado de uma longa guerra, né, e vai afetar profundamente o Brasil, ou Portugal. É, contudo, certo que nessa primeira fase o comércio do produto foi relativamente livre. Isso é um adendo, né, colocado pelo Fernando Novaes. Por quê? Porque há notícias de licenças concedidas para o comércio direto a portos estrangeiros. Bom, só que com a expansão da economia, isso vai favorecer a expansão da economia açucareira, certo? Em 1610, né, já existem cerca de 250 engenhos produzindo 3.000 arrobas por ano cada, tá certo? Bom, isso faz com que em fevereiro de 1571, né, Dom Sebastião decreta a exclusividade dos navios portugueses. Quer dizer, bem antes de 1610, tá certo? 1610, né? Era, na essência, o enquadramento da nova economia periférica nas linhas estruturais do sistema colonial. É isso aí, né? Em 1700, na pior das hipóteses, em 1571, você enquadrou o sistema. Pronto, agora vai passar a reger o sistema, né, do exclusivo metropolitano. Entre 1561 e 1602, os preços sobem muito na Europa. Aliás, isso é bem, mas pouco na colônia brasileira. Bem, essa elevação de preços, né, eu não sei as causas. Provavelmente, né, terá sido não só a expansão do consumo, né, porque o consumo do açúcar subiu muito,
na medida em que se difundiu o consumo do açúcar, né? Promovido pelos próprios holandeses. Mas também o que acontece nesse período é que provavelmente você tem uma inflação, né, que é resultante da entrada do ouro e depois principalmente da prata, né, espanholas no mercado. Né? Por quê? Porque as minas espanholas, né, as minas, o custo de produção delas era muito menor do que o custo de produção das minas do resto do mundo. Então você vai ter, né, não é pelo aumento quantitativo, né, como vão defender os quantitativistas, né? Esse é um erro. Não é o aumento quantitativo da oferta de moeda que causa a queda dos preços. Aqui nós estamos no regime de moeda metálica, né? Os preços são destinados pelo custo de produção em relação aos custos de produção do ouro, e o custo de produção do ouro vai lá embaixo, né? E aí então você tem um aumento geral de preço, né? O que vai, né? Quer dizer, os preços vão subir pouco na colônia brasileira. Claro, o que vão fazer os comerciantes, né? O preço do açúcar está subindo, eles vão deixar o preço mesmo na colônia brasileira. Não tinha... O que os produtores no Brasil vão fazer? Nada, né? Então, vai aumentar os lucros monopolistas, que é a essência do sistema, né? O sistema mercantilista é um sistema de geração de lucros na esfera comercial, resultante de um monopólio, né? Bem, o alvará de 27 de 11 de 1684. Observe que aí você já está num período, né, totalmente diferente. Porque Portugal vai se unir à coroa espanhola em 1680. Isso vai ser um desastre, né? Nós vamos ver mais. Por quê? Porque isso vai levar, né, a Espanha vai entrar em guerra com as Províncias Unidas, ou melhor, as Províncias Unidas vão entrar em guerra com a Espanha. Uma guerra de independência que vai durar muito tempo, né? E Portugal, né, tinha como principal parceiro comercial e financeiro a Holanda, as Províncias Unidas. Então isso vai ser um desastre, né? Por quê? Porque nós vamos depois ver o que... Nós já vimos isso comentando o texto do Celso Furtado, né? Mas esse conflito de interesses vai levar a muitos problemas, né? O enfraquecimento, o declínio do Império Português data dessa união. Bom, então, em 1684, né, o alvará de 27 de novembro, vai proibir que os navios partidos das costas brasileiras, né, se encaminhem a outros portos que os de Portugal, ok? Mas você está falando navios que partissem das costas brasileiras, você não está falando nacionalidade desse partido, desses navios. Por quê, né? E, aliás, a mesma coisa vai acontecer com a Ordem Régia de novembro de 1711. Os navios estrangeiros só poderiam vir nas frotas oficiais. O que você está admitindo? Que existem navios estrangeiros participando do comércio colonial, da colônia brasileira, né? Porque Portugal havia perdido seus entrepostos coloniais no Oriente. Bem, ora, quais navios estrangeiros? Essencialmente você está falando dos navios ingleses, embora talvez pudesse ter navios holandeses, né, nessas frotas. Por quê? Porque acontece que nessa época Portugal já havia, né, permitido que a Inglaterra participasse do seu exclusivo metropolitano. Nós vamos comentar isso mais adiante. As medidas se sucedem, anulando paulatinamente as concessões, reduzindo a presença legal de estrangeiros nos casos da arribada aos casos de arribada forçada. O que é a arribada forçada? É quando, né, seu navio, né, você tem que ir para um porto, você tem que ou ir para uma praia, né, porque o seu navio está afundando, certo?
Aí você procura o porto mais próximo. Você não tem. Isso aqui é arrebada facial. Ou então você vai para a praia, né? Mais próxima, a costa mais perto, para que seu navio afunde perto da costa e você se salve, né? Nade ou ande, ou sei lá, né? Então, quer dizer, exceto esses casos, né? Você vai, né? A presença nos estrangeiros, né, dos navios estrangeiros vai ser restringida, né? E aí vem os alvarás de junho de 1972 e dezembro do mesmo ano, que, derrogando concessões de 1765 e 1766, proíbem o comércio intercolonial. Bem, a guerra da Espanha com a Holanda repercute no comércio com o Brasil. É o que nós já falamos. Repercute terrivelmente, né? Terrivelmente. Bem, primeiro, restrições e mesmo proibição do comércio das colônias por embarcações estrangeiras. Bom, isso vai gerar o contrabando, né? E os Países Baixos vão criar a Companhia das Índias Ocidentais. E vão ocupar o Nordeste brasileiro, né? Nordeste, que era a produção, centro principal de açúcar, de produção de açúcar do mundo, né? Do mundo e do Brasil, né? Porque você tinha, né? Aí você tinha em São Vicente, no Rio de Janeiro, você tinha produção de açúcar, mas poucos engenhos em relação ao Nordeste brasileiro. 1598. A Espanha, então senhora de Portugal, proíbe todo o comércio com a Holanda. Pronto. Portugal não pode comercializar com a Holanda. E os holandeses, né, articulam o projeto das relações diretas com o Oriente. Isso vai ser outro golpe. A união da Espanha com Portugal vai ser mortal para Portugal. Primeiro, né, os holandeses vão chegar no Brasil, vão ocupar a região por décadas e depois, quando expulsos, vão introduzir a produção do açúcar, que agora eles sabiam como fazê-lo, né, nas Antilhas, que na verdade está mais próxima das costas da Europa do que o Nordeste brasileiro. Então o custo de produção vai ser menor custo produzir nas Antilhas do que produzir no Nordeste brasileiro, né? Não custo de produção, mas custo de transporte, né? Quer dizer, em relação ao custo de produção, eu não tenho informações a respeito mais detalhadas para falar alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, o custo na produção da Antilha, levando em consideração o custo de transporte, era menor, tá certo? Então, isso foi o primeiro, né? Com isso, Portugal perde o monopólio da produção de açúcar. E aí, né, os preços do açúcar vão cair, porque a produção da Antilha vai ter que encontrar mercado. Então ela vai entrar baixando os preços, né, e vai para comer mercado da produção brasileira. Isso vai acontecer, né? Então isso vai ser profundamente, né, negativo para a colônia brasileira, né? E em segundo lugar, né, a Holanda, mas mais a Inglaterra também, vão expulsar os portugueses das suas colônias, entrepostos comerciais, né, pontos de apoio ao comércio, né, no Extremo Oriente. E além disso, a frota de batalha, né, de Portugal, né, e a frota de transporte, mas de batalha, vai encolher. Por exemplo, na batalha na grande batalha, né, em qual a chamada Armada Invencível, né, vai tentar invadir a Inglaterra, né, em 1588. Aliás, em vídeo anterior eu falei 1585, né, eu falei que achava, né, mas estava errado, é 1588, né. A Armada Invencível vai ser derrotada, né, tanto pelos barcos ingleses, né, e com a ajuda de São Pedro da Tempestade. É uma história longa, né, nós vamos falar sobre isso. E 31 navios portugueses estavam nessa armada, tá certo? Não sei quantos afundaram, né, mas foram muitos navios perdidos nessa expedição, tá certo?
Então, inclusive a frota de batalha, né, que era poderosa de Portugal, vai sofrer muito com essa história aí, né? Então, você tem duas coisas, né? Os Países Baixos ocupam o Nordeste brasileiro, depois saem de lá levando consigo o know-how de como produzir açúcar. Primeiro golpe. E segundo golpe, o desmantelamento, né, do verdadeiro, do virtual monopólio português do comércio de especiarias com o Oriente. Aí sobrou pouco para Portugal, né? Bem, então a riqueza flamenga advinha de sua posição de entreposto, centro de transferência dos produtos e de redistribuição das várias áreas econômicas europeias. Quer dizer, a Inglaterra, a Holanda, né, era uma potência comercial. Ela comprava os produtos, né, ou recebia os produtos e distribuía, tá certo? Ou comprava num lugar e vendia no outro, né? Mas a riqueza nessa época era advinda do comércio, né? Da diferença de preços, onde você compra e onde você vende, né? Essa diferença era mantida elevada, né? Por guerras, pela destruição da produção concorrente estrangeira, pela contenção da produção nacional, né? Ou das suas colônias, né? Então você mantinha, né, a produção restrita e o comércio desabastecido, e os mercados desabastecidos, e aí você gerava um grande lucro comercial. Era assim que, né, se articulava, né, o comércio, né, grande comércio internacional nessa época, tá certo? Mas aqui está faltando alguma coisa, né? O Fernando Novaes não fala, né, de um papel importante da Holanda, né, que era o papel de financeiro, de finanças, né? Quer dizer, a riqueza, né, da Holanda não era só advindo do comércio, mas também quer dizer, o comércio, o lucro comercial gera acumulação de tesouros, e aí você passa a emprestar os seus tesouros, né? Você passa a ser financista, ok? Isso aí é antes da guerra, né, com a Inglaterra, tá certo? Que Portugal vai perder essa posição proeminente, né? Vai continuar com a posição proeminente, mas a de maior potência comercial da época Holanda vai perder para a Inglaterra. Bem, aqui está o mapa, né, do Império Espanhol no tempo de Filipe II. Filipe II vai reinar até a sua morte em setembro de 1598, tá certo? Bem, ou seja, aproximadamente 10 anos depois da batalha que destruiu a Armada Invencível. Então, aqui em laranja, né, tem os territórios da Espanha, tá certo? Ocupam o sul, né, toda a região do México, os Caribes, né, que no Caribe tinha ilhas, né, que já não eram espanholas, né? Aqui, não, desculpe, né, não, a penetração no Caribe vai posterior, né, no século XVII, penetração francesa, principalmente inglesa, né, e holandesa vai ser no século XVII, tá certo? É posterior a 1600. Então aqui tem, tá certo, a região, né, do Peru, etc., a região de Buenos Aires, lá vai a Terra do Fogo, a região do Caribe e da América Central, né. Nós temos aqui, né, a Holanda, a Espanha, né, vai ser a maior potência mundial, né, pelo menos na Europa Ocidental. Não vou falar mundial, porque lá no Oriente a história era diferente, né. Ela, aqui, observe que os Países Baixos, né, vão as 7 as 7 províncias unidas, né,
ainda eram parte da Espanha, tá certo? Parte da Espanha, né? Mas, bem, isso aí é outra história, né? Não era bem assim. Bom, aqui o rei Filipe II era rei da Sicília, de Nápoles, né? Tinha grande parte da Itália, né? Algumas possessões no norte da África, né? Então, e Portugal, né? Aqui é preciso dizer o seguinte, né? Esse mapa não é muito fiel porque ele colore regiões que não eram de domínio, né? Quando a gente olha no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil, o domínio da costa, né? Brasileira, do nordeste do Brasil até lá ao sul, né? Até a região de São Vicente, né? Era inquestionável. Né? Mas quando você vê a África, né? Tá certo? Na verdade, toda essa área verde não corresponde à realidade, né? Portugal tinha, sim, domínio de vários portos, entrepostos, né? Cidades fortificadas, né? Mas não dominava o interior, né? De muitas dessas áreas aí não tinha domínio. Isso é válido especialmente no caso da Índia, né? No caso da Índia, né? E principalmente, particularmente, no caso dessas ilhas aqui, né? Java, Sumatra, Bornéu, etc. Isso não era de dominação. Os portugueses tinham preponderância comercial nessa área, tá certo? Nessa área, mas, ou seja, eles tinham, né, o monopólio do comércio com essas regiões, praticamente, mas não tinha o domínio dessas regiões. Aqui já tem, né, a possessão, né, das Filipinas, que vão estar na mão dos espanhóis, tá certo? É claro que nem todo o comércio de especiarias estava na mão dos portugueses, porque ainda tinha o comércio se realizava via, né? Que as especiarias eram enviadas, chegavam nas colônias, nas cidades italianas, mas chegavam muito mais caras, né? Então o lucro das cidades italianas era reduzido em relação ao lucro de Portugal, né? Mas Portugal manteve, sabiamente, né? O transporte, o comércio de especiarias restritos, exatamente para não diminuir o preço, né? Mas então, esse comércio ainda era feito através do Império Otomano. Bom, entre 1595 e 1602, né, os holandeses formam cerca de uma dezena de companhias para comerciar diretamente com o Oriente. Quer dizer, agora eles não são mais aliados de Portugal, são inimigos de Portugal. O que eles fazem? Primeiro, organizam, né? Aliás, eles vão entrar no Nordeste, nós já falamos disso, né? E vão também, né, organizar uma dezena de companhias para comercializar diretamente com o Oriente, mas não vai dar certo, né? Vão armar 75 navios, mas isso não vai dar certo. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão constituir a Companhia das Índias Orientais, em 1602. Vai ser a primeira SA do mundo, né? Com o monopólio do comércio com o Oriente. Então agora eles estão, né, tentando o comércio livre, quer dizer, tentando o comércio livre, ultramarino, revela-se ineficaz. Foi o caso dos 65 navios aqui, né? Agora eles vão, né, organizar uma companhia monopolista, né? Tá certo? Bem, aqui está, né, as rotas, né, da Companhia, né, das Índias Orientais, tá certo? Aqui é o símbolo dela, tá certo? Símbolo dela, né? Aqui nesse mapa menor, nesse mapa menor, né, está né, as grandes rotas, né, de comércio. Tá certo? Aqui você vê que o comércio, né? Os navios em azul, eles saem da Holanda, né? Observe que eles obedecem, que eles respeitam as correntes do Atlântico, né? Então eles passam perto do Brasil, né? Quer dizer, é de se supor que quando os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, eles paravam ali, né?
Depois vão para o Oceano Índico e aí fazem, né, ou vão nessa rota aqui ou nessa rota de baixo, né, e fazem, né, fazem a coleta de produtos, o comércio, né, local. E depois, retornam, né, ou aqui, tá certo? Retornam, né, nessa linha roxa, né, seguindo aqui, né, perto do continente africano, que aí as correntes ajudam. E aqui, né, nesse mapa maior, tem as linhas de comércio, né, não a linha, né, o que fazem os barcos, né, da companhia, né, tá certo? Companhia. Bom, então, né, chegou até o Japão. Bem, a restauração, né, em 1640 marca uma fase de recuo do exclusivismo português no ultramar. Por quê? Bem, a causa é que Portugal vai ter que fazer concessões à Holanda e Inglaterra em troca da aliança na luta contra a Espanha. Ok? O que se concede nos tratados com a Inglaterra de 1654 e 1661 e da Holanda de 1641 é, no fundo, a participação desses países no usufruto da exploração do sistema colonial português. Quer dizer, o sistema, o exclusivo metropolitano, como nós vimos, né, o objetivo dele era manter o monopólio da metrópole, dos comerciantes com a Europa, e que gerava um lucro muito grande exatamente pelo seu sistema de restrição, né, à produção e ao volume comercializado. Agora você vai abrir o seu exclusivo, né, para os holandeses e mais ainda pelos ingleses. Então a sua parcela, né, digamos assim, nesses lucros extraordinários, nesses lucros de monopólio, que é muito elevado, vai reduzir. Ok? Bom, em Portugal cria o Conselho Ultramarino, que passava a superintender a atividade comercial, e a Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649. Bem, o Fernando Novaes informa, mas não desenvolve seus raciocínios sobre isso. Então nós também tampouco vamos fazer, né? Colônias espanholas da América, tá certo? As colônias espanholas na América vão ter altos lucros, tá certo? Por que elas vão ter altos lucros, né? Bom, primeiro, né, porque você vai saquear os índios, tá certo? Você vai saquear os índios e depois você vai ter, né, explorar minas de altíssima produtividade, usando que tipo de mão de obra dos indígenas? Trabalho forçado, tá certo? Custo zero, assim, né? Porque os custos dos indígenas com a manutenção dos indígenas eram dos próprios indígenas, então eles eram obrigados a trabalhar tantos dias por ano, né, nas minas, tá certo? Morriam muito, né? Morriam muitos, principalmente nas ilhas, na mina de Potosí, por causa do mercúrio usado no processamento do minério, então, que era um produto altamente tóxico, né? Não era. Seguem os mesmos princípios, os mesmos mecanismos. Inicialmente trata-se de um negócio exclusivo da coroa, então não é tanto assim, né? Quer dizer, como foi no Brasil, né? No Brasil, no caso dos diamantes, né? Os diamantes foram um negócio exclusivo da coroa portuguesa, tá certo? Você vai criar a figura do contratador de diamantes, né? No distrito diamantino. Vai ser um distrito super controlado, né? Bem, mas aqui você vai fazer uma coisa semelhante, né, à produção, principalmente na mina de Potosí, mas nas minas mexicanas, nas minas de ouro, né, você vai estabelecer um sistema, né, cujo grande beneficiário vai ser a coroa espanhola. Com a Carta de Contratação de Sevilha, 1503, todo o comércio com a América Hispânica passa a fazer-se
passa a se fazer, né? Pelo, acho que aqui o português está errado, passa a se fazer pelo Porto Andaluz, onde é que Andaluzia é a região mais ao sul da Espanha, onde estava o Estreito de Gibraltar, que era da Espanha, na verdade, nessa época, né? Então, ali você tem um porto exclusivo, né, que todo o comércio das colônias espanholas, né, da América, vão ter que passar por ali, né? Só será alterado em fim do século XVIII, né? Então, você está falando por aproximadamente em 1800, né, por volta de 1800, no reinado de Carlos III. A pressão externa e a pirataria, né, determina o enrijecimento do regime. Claro, né, você passa a ser objeto de ataques dos piratas, dos corsários, né? A navegação periódica, né, e regime de frotas e galeões, 1543, depois 1564, 1566. Frotas e galeões, galeones, frotas e galeones. Galeão significava, tinha dois, galeone significava duas coisas, galeones, ou os galeões, os navios, né, de transporte, né, que transportavam o ouro, né, da América para a Europa, né, que eram navios de transporte, né, mas muito armados, tá certo? E também se referia à própria frota de galeões, né. A navegação se faz em comboios. Por que você tem que organizar em comboios? Para evitar aos piratas, né? Em épocas precisas, com rotas predeterminadas e visando apenas portos privilegiados do mundo americano, né, do lado de cá, certo? A América, de onde se procedia a redistribuição dos produtos vindo da metrópole. O que você vai, né? Por que vão ser comboios? Exatamente para evitar a pirataria. Na Segunda Guerra Mundial, né, o transporte de produtos para a Inglaterra, né, e o retorno dos navios ingleses para os Estados Unidos, né, era realizado por comboios. Para quê? Porque era mais fácil proteger um comboio, né, que aí é com escolta de contra-torpedeiros, destroyers, contra submarinos alemães, do que deixar os navios soltos, né, porque aí eram todos afundados. Então, né, ora, o regime era de altos lucros e altos preços, o que favorecia o contrabando. Mas todo o regime comercial dessa época significava altos lucros e altos preços. Estava na essência do regime, né? Bem, continuando então com as colônias espanholas da América, né? Ingleses, franceses e holandeses não deram trégua exclusiva com o castelhano, nem podiam dar, né? Até que no século XVII fixaram-se nas Antilhas. Por que XVII? Nós estamos falando de 1600 em diante. Porque já, né, a partir da batalha, né, da destruição da Armada Invencível, 1588, né, a Espanha pouco a pouco vai perdendo o seu poderio, tá certo? Então fica mais fácil. Você começa a ocupar o Caribe, as ilhas do Caribe, nas ilhas mais externas, né, mais longe da costa mexicana, né? E depois você vai chegando mais perto, tá? E ocupando ilhas maiores, mais importantes, né? Então, até que no século XVII fixaram-se nas Antilhas, é isso que nós estamos falamos, montando economias concorrentes. Bem, concorrentes? Como assim? É claro, nessas ilhas os espanhóis já haviam, né, criado as sociedades, né, normalmente pequenos produtores, porque eles com fins também de defesa, tá certo? E onde se produzia fumo e outros poucos produtos que eram aceitos pelo comércio internacional. Ora, você vai criar economias semelhantes, agora sob o domínio de ingleses, franceses e holandeses, né? E depois você vai introduzir o açúcar. O açúcar não vai ser concorrente da produção espanhola. Ele vai ser concorrente da produção brasileira, né? Portuguesa no Brasil, né?
e ao mesmo tempo firmando entrepostos para incentivar o tráfico de contrabando para as Índias de Castela. Isso quer dizer, os navios contrabandistas vão se abastecer nos portos dessas ilhas, tá certo? Tráfico negreiro, né? É o caso. A própria coroa espanhola, né, contrata com mercadores estrangeiros aprovisionamento de escravos. Até porque a esquadra espanhola de comércio, né, estava sobrecarregada e, além disso, estava vulnerável aos ataques dos piratas. Tá certo? Ou das frotas inimigas, né? Frota espanhola, navios de guerra da Espanha, né? Da Inglaterra no período de guerra, né? O fato da Espanha não ter conseguido assimilar as vantagens do sistema colonial decorre das condições particulares. Quer dizer, decorre principalmente do fato de que cedo você saqueou os índios, depois você descobriu minas, né, de alta produtividade. Então você vai se concentrar, né, na extração dos metais preciosos, a economia vai se voltar para isso. O demais não é tão importante. Aí você não vai ter que construir uma economia, uma produção, como no caso do açúcar no Brasil, para justificar, né, a colonização. Tá certo? Isso se tornou Espanha, o país mais rico do mundo, né, mais poderoso do mundo ocidental nessa época, durante aí, um bom tempo. Aliás, vamos lembrar que os tercios viejos, né, a máquina de guerra espanhola, né, dominou o campo de batalha por 150 anos, né, mas foram 150 anos, depois não. Certo? Né? E quer dizer, aí a própria Espanha vai se entrar em declínio por causa disso, né? Por causa dessa riqueza, né? Se pensar o que vai acontecer com a Arábia Saudita quando o dia que acabar o petróleo, um dia vai, né? Até lá a Arábia Saudita tem que se industrializar, senão está ferrado, né? O fato da Espanha não ter conseguido... Bom, os contrabandistas tiravam vantagem do sistema colonial, claro. Né? Bem, a colonização das outras potências. Nós vamos tratar disso em outro vídeo, tá certo? Nosso vídeo já está longo demais, né? Então nós vamos parar por aqui e depois apresentaremos um vídeo dando continuidade ao exame da sessão sobre exclusivo metropolitano, né? Terminando esse comentário e passando para as sessões seguintes. Então, por enquanto, agradecemos a todos a paciência, né, para escutar essa longa e tediosa exposição de comentários.